Fala aí, pessoal. Em ordem? Vamos dar sequência na nossa preparação do ambiente aqui. Vamos lá, ó. Seguindo meu roteirinho aqui que eu segui com vocês, fizemos no vídeo anterior, fizemos essa parte aqui inicial, né, de entender o que que é a sua máquina, entendeu? O que deixar nela, o que não instalar. A gente precisa evoluir nisso, a gente precisa ter muito claro isso, ter controle sobre o seu sistema operacional. Uma coisa fundamental para a gente. Não pode ser passivo no sistema operacional. A gente tem que controlar ele com precisão. Então a gente tem que estudar o Windows, estudar Linux, estudar macOS. A gente tem que entender o sistema que você está usando. Eu, por exemplo, nunca tive a experiência de usar macOS em ambiente de produção, em trabalho. Então, bem, enquanto não cheguei lá. Se um dia eu for usar o macOS, eu preciso entender ele, eu preciso estudar ele. É assim que tem que ser, certo? Agente de tecnologia. Ok. Fizemos a instalação aqui de ferramentas que eu acho básicas. Você pode incluir ou excluir algumas dessas, fique à vontade. Né? Agora, essas aqui são as essenciais. Precisa dessas aqui para a gente começar a desenvolver, tanto para a web quanto para outras coisas. Então, tem algumas coisas aqui mais genéricas, certo? Beleza. Primeira coisa na vida da pessoa é instalar Git, certo? Git é lindo. Git é vida, certo? Eu já baixei o Git aqui, então o download já está feito. A instalação do Git é executável. Essa versão é o Git 2.4, 2.44. Como que eu sei que eu não tenho Git instalado, né? Se você for no seu Windows, o painel de controle, tá em programas, aqui em programas, não vai estar o Git aqui instalado, certo? Ok, então não tenho o Git aqui instalado. Show. Mas também se eu vier num terminal, prompt de comando, por exemplo, se eu digitar git version, vai falar que o Git não é reconhecido como um programa interno. Então, consigo usar o Git aqui no terminal no prompt de comando do Windows. Ok? Bora instalar o Git então. 2 cliques. Tudo muito simples. Próximo. Next. Ele vai instalar em program file /git. Next. Beleza. Posso criar um ícone na área do desktop ou não, posso associar os arquivos, aí você escolhe o que você quer aqui, né? Você pode adicionar o Git Bash Profile no Windows Terminal, se você quiser. Pode ser que sim, pode ser que não. Se você estiver usando o Windows Terminal. Não é o nosso caso, não tem o Windows Terminal aqui no Windows 10. O Windows 11 vem com o Windows Terminal. É um software. É um terminal melhorado para o Windows, que o CMD. Se você fizer isso, você vai adicionar um item lá no terminal, Windows Terminal, para dentro do Windows Terminal abrir um terminal chamado Git Bash, ou com recursos do Git Bash. É uma opção, certo? Atualização não precisa, nesse momento não. Ele vai perguntar qual que é a pasta que você quer criar, então é Git. Ele vai perguntar se você quer procurar como editor de comentários no Git. Ok. Pode deixar o Git decidir, ó, let Git decide sobre se você vai usar master ou main, repositório principal, branch principal. Padrãozão. Deixa o recomendado mesmo aqui, ó. Usar o Git de terceiros. Vai instalar o bundle SSH. Ok. Deixa ele instalar o SSH. Ele vai usar o OpenSSH Library. Ok também. Ele vai fazer um checkout with Windows Style e commit Unix Style Line Engine. Então, tem uma chatice que tem que é assim, ó. Todo arquivo de texto, no final de cada linha, tem um caractere de quebra de linha. O Windows faz de um jeito, o resto do universo faz de outro, certo? Então, assim, ou você faz com o caractere LF, que é Line Feed, ou CRLF. Tá? É um caractere especial para quebrar de linha. Então, o que o Git de Windows está propondo? Assim, ó, cara, deixa eu fazer o checkout, deixa eu pegar as coisas
converter para o Windows, você usa aqui o Windows. Quando eu for fazer commit, eu converto de volta para Unix-like, para Linux, para Mac e para o resto do universo, certo? Preferencialmente é sempre interessante deixar Unix, Unix-like, Unix style, né? Fica mais prático. Então ele vai fazer essa conversão para você. Pode deixar padrãozão lá também. INTTY é o terminal que ele vai usar. Bem, o terminal emulator, ok. Configuração de Git pull por default. Ele vai fazer fast forward ou merge. Tudo bem isso. Precisa. Por enquanto, vamos usar só o fast forward or merge. Depois a gente decide. Quando você precisar de algum detalhe, você consegue decidir isso nas configurações. Prefiram evitar de usar o Rebase. Tá? Depois vocês vão entender isso com mais calma. Git Credentials. Você pode usar as credenciais do Git. Tá? Se você quiser usar o Cross-Platform Git Credential Manager, com ferramenta para poder configurar as credenciais que você vai usar no Git. Vai para uma página web, isso mesmo. Outro software só para gerenciar credenciais no Git. Para fazer isso simples, certo? Se usar muitos Gits, muitas coisas, quiser ter uma ferramenta para gerenciar suas credenciais num monte de lugar, aí pode fazer sentido, certo? Esse não é o nosso caso, não. Next, enable file system caching, ok. Recursos experimentais não precisa install. Um monte de opçõezinhas até o final, tá vendo? Mas próximo finish. Só para entender o que é cada um deles. A ação tá indo. Ok. Finish. Você pode dar um git launch git bash, que é o terminal do git, né? Esse aqui é o git bash. Aqui é só os release notes, o que mudou na última versão e tal. Uma questão importante, viu, galera? Toda vez que você usar um software regularmente, acompanhe os release notes, as notas de lançamento do seu software para você saber o que está mudando, certo? Então, passem esse comportamento. Ó, o Git Bash é esse cara. Ele é simplesmente um terminal. Pode usar ele. Você pode usar o Commander, você pode usar o CMD. Faz. Ele só tem alguns recursos. Ele é um pouco mais simplificado, ele não é tão completo assim. Ok, tá? Mas dá para poder sobreviver com. Teoricamente, git menos version vai funcionar agora, a versão 2.44 para o Windows. Show de bola, está funcionando, certo? Possivelmente vai estar funcionando no CMD também. Ó, git version, está funcionando no final. Então no CMD está pronto para eu usar agora qualquer coisa que eu queira usar Git. Show. Próximo. O próximo é o champ. Eu até coloquei aqui o Commander. Poderia até ser o Commander, sem problema. O Commander ele é simplesmente compactado. Então você vai lá, baixa o Commander, baixa o arquivo desse site aqui, ó. Vou achar aqui. CMDR Solid Emulator.
Ok. O Commander, ele tem algumas opções aqui de baixar ele download mini ou download full. Ok. Tem algumas variações aqui e tal, mas é basicamente a quantidade de coisas que vem junto com ele. Tá? Tem muita diferença não. Tem o Commander Mini para melhoração que eu sim, faço aqui. Uh, enfim, a diferença lá, um é 11 MB, o outro é 150, certo? Commander Mini, vou compactar ele aqui, ó. Tem só tem o Commander basicamente, né? E o Commander é só executar esse terminal. Você pode, a primeira vez que você roda ele, ele vai pedir para desbloquear o acesso a esses caras, ó, o com emu, com emu64, com emu-c, com emu-c64. Você pode dar aqui um unblock and continue, certo? Ou então você pode só ignorar. Aí você vai desbloquear o acesso, o AC, que é aquela tela do Windows que pede permissão e tal. Vai tentar acessar ela, liberar os acessos. Se você quiser, então, simplesmente assim, ele já criou, ó lá, user config, user profile cmd, user alias, config lua, ele já está disponível aqui para você usar, certo? Então, se você for para barra C2 pontos, então C2 pontos para barra users, aluno, vai para a pasta aluno, consegue usar ele ou sem simplesmente assim. Né? Possivelmente o Git vai estar dado aqui já, menos tá pegando a versão que instalou, a versão do certo, bacaninha. Então pode ser o minimal, pode ser o outro, seu completão aqui. Depois vale a pena estudar, dar uma medidinha a diferença que dá dos dois, assim, sabe, o que tem para mais e para menos. Sabe? Eu tenho algumas configurações, alguns softwares adicionais. Acho até que o completo vem com o Git já dentro dele. Oh, é bastante coisa, a diferença aqui. Olha, descompactar, tem bastante coisa descompactando aqui dentro. Aí é uma decisão sua de qual que você vai querer usar. Basicamente é assim, o Commander você descompacta ele e cria um link. Só. Simplesmente isso. Você pode colocar ele aqui na sua pasta de downloads mesmo, ou colocar na sua pasta de usuário padrão. Ele só vai ficar lá a pasta rolando lá, né? Se você quiser colocar no C2 pontos também dá. Ó, Commander, rodou o Commander completo agora a primeira vez. Unblock and continue, uma coisa. Ele vai gerar os arquivos link e tal. Pronto. Tá dizendo que o link pode atualizar, né? Precisa. O link é um recurso dele interno. Ok, ó. Tá, igualzinho o outro. C da barra. Pode ser um yes. Coisa. Então, o Git version deve estar funcionando aqui também. Fiz a versão lá do outro. Então, os dois funcionam bem. Aí, para poder fazer, ficar fácil de acessar isso, né? Posso pegar o mini aqui, por exemplo, ó. Pegar o arquivo commander.exe, botão direito nele, que é o enviar para a área de trabalho e criar atalho. Vai criar um atalho aqui na área de trabalho. Bonitinho, tá ali. Se você quiser a visualização aqui, é só digitar o nome, simplesmente. Aí quando você clicar duas vezes, vai abrir o seu commander. Do jeito que você configurou ele.
tem muitas configurações, viu, galera? Você vê aqui no cantinho, ó, Settings, tem muitas configurações de aparência, de linguagem, dá para deixar ele em português, pra deixar as coisas em português, pra trocar ele, corzinha dele, né? Tamanho de fonte, ó, pelo menos para minimizar. A parte de aparência aqui, ó, fonte, então eu gosto que a fonte fique um pouquinho maior. Se funcionar. Abrir de novo. Um pouquinho maior poderia ser um pouquinho melhor até. Um pouquinho maior ainda. Não sei se foi o lugar certo que eu tô aqui. Mas enfim, tem uma configuração aqui de aparência. Eu gosto. Monokai é legal. Gosto de Monokai. Gosto do. Qual que é o nome que. Um azulzinho. Contraste maior. Tá aqui. O Windows Scheme. É um esquema do Windows mesmo. É, o tamanho que ele vai abrir. Ele vai. Quando eu ele na vez. Tamanho do tab. Tamanho da fonte. Se a fonte vai ser. Qual fonte que vai ser, né? Pode pegar aqui, vai ser uma fonte mais tradicional. O Consolas é bastante usado. Pode usar uh, JetBrains. Tá aqui. Aparece quando eu instalo as outras coisas no ambiente mais completo. Aparece mais fontes. Mas enfim, são todas as fontes estão instaladas no seu Windows. Pode escolher sempre fontes monoespaçadas, né? Para não ter problema. Uh, Terminal. Solas está ok. Solas. Solas. Boa. Anti-aliasing, type ou standard, depende do seu monitor. Dá uma diferencinha, é conforto, viu, galera? Tá vendo aqui? É meio um pouco difícil de ler se não tiver o anti-aliasing. Dependendo do seu monitor, você dá um clear type, melhora. Se for o standard, também pode melhorar, dependendo da forma. Aqui, 8. Sim. Console é a segunda fonte. Save settings. Beleza. Tamanho que quando eu abrir ele aqui agora, teoricamente, ele tem esse tamanho. Já esquema aqui da gente usar ele. Ok? Uma questão de gosto. O comando ele tá lá. Se você quiser colocar ele atalhos aqui no Windows, né? É só arrastar e tá valendo. Pode apagar, por exemplo, porque eu não gosto de atalho na área de trabalho. Composer. Composer é uma ferramenta do gerenciador de pacotes do PHP. Aí, antes do Composer, a gente precisa ter o PHP instalado. Então, vou instalar o PHP aqui antes. O PHP, na verdade, com o champ, né? Vou instalar o champ completo. Pastinha de downloads. Já tem o champ baixado. Aqui. Só instalar o champ. O champ vai demorar um pouquinho, porque tem muitos arquivos para poder baixar.
Baixar não, para descompactar. Importante, por causa do user account Ctrl+AC, que é aquela telinha, pode ser que apareça permissões para dar aqui. Welcome to Wizard. Instalação completinho. Se você for usar essas ferramentas, você não precisa manter todas. Pode manter que vale a pena. Vai instalar em C#, ok. Instalar em inglês, só tem inglês e alemão. Próximo. Lápis read. Ok. Next. Vai descompactar agora. Nessa hora ele vai criar pasta. C. Pasta champ. Vai começar a colocar coisas aqui dentro. Então, ele vai falando, dando mais coisas aqui dentro. E aqui nessa pasta, é importante entender ela, viu, galera? Como a gente está estudando para desenvolvimento web. Entender os detalhes dela é importante. Então, assim, ó, o Champ empacota softwares que a gente geralmente usa. Apache, MySQL, PHP, Perl e Mercurial Mail e FileZilla FTP Server. Assim, esses são os pacotes do Champ. Entender o que cada um deles é importante. Não é só porque tá purpurina por cima do Champ que você sabe usar, não. Então tem que estudar um pouquinho de Apache. Aprender sobre Apache. O que é o Apache, como é que funciona. Enfim, sobre Apache. Tem um curso, é um vídeo. Acha um vídeo na internet sobre Apache. Ótimo. O Apache ele já reinou soberano na internet. Ele era responsável, na época, por mais de 95% de toda a hospedagem web na internet era feita em Apache. Assim, monstruosamente poderoso. É um software gratuito, código aberto, carregou a internet nas costas durante muitos anos. O Apache ele tem uma arquitetura muito, muito densa, muito pesada. E ele acaba ficando mais pesado do que o que você precisa. Então, para softwares de alta performance, começaram a aparecer alternativas. Uma das alternativas ao Apache é o Nginx. Nginx. Esse cara aqui, ó. Nginx. Como é que é? Nginx. É assim que escreve. Aí, ó. Nginx. O Nginx. Na verdade, é uma Engine X. Nginx. Por isso que é esquisito, certo? Enfim, o Nginx, ele é talvez o mais usado para tudo hoje em dia. A gente usa muitas situações, mas o foco dele não é local. O foco dele é alta performance, escalabilidade, não sei o que. O Apache para desenvolvimento local, ele é lindo, funciona super bem. Ele tem alguns usos aqui, né, de as formas de usar o Nginx, né, para entrega de aplicação. Pessoas conectam nele, ele conecta aplicações. Kubernetes, que é um recurso de criar grupos de máquinas gerenciáveis, chamado Kubernetes. API Connectivity, que é quando você tem vários serviços e você quer fazer o cliente se conectar a APIs. Você pode usar o Nginx como proxy. Seguranças de aplicação, né? Você pode criar camadas de segurança para poder evitar que outras pessoas tentem acessar ou robôs tentem acessar suas aplicações. Então tem coisas legais do Nginx também, certo? Vale a pena ficar atento. Apache. O Apache ele fica na verdade, Apache HTTPD. Cara, aqui é o Apache HTTPD Server
Project. Esse cara aqui que é o servidor do Apache. O servidor não, o site da comunidade oficial do Apache. http://apache.org. O Apache ficou tão relevante no mundo open source, código aberto, que ele virou uma entidade chamada Apache.org. Essa Apache Foundation, Software Foundation, ASF. E a Apache Software Foundation é um grupo de grupos. É uma comunidade de desenvolvedores que tem um ecossistema gigante de um monte de aplicações muito relevantes que são desenvolvidas praticamente todas em código aberto. Né? Olha lá, desde 99 que a Apache Foundation organiza isso. Né? E tem muitos projetos dentro do guarda-chuva da Apache Foundation. Alguns a gente conhece, outros tanto. Então, por exemplo, o OpenOffice. O OpenOffice é da Apache Foundation, é o mesmo do LibreOffice, né, tal, desenvolvidos colaborativamente. Vamos ver se eu citar alguns aqui, né? Airflow é muito famoso. A Lura aqui é só coincidência, viu, galera? É a Lura Escola de Informática, certo? Mas, enfim, o Airflow é famoso, Ent também é famoso. O Asterix é para telefone, né? Para telefonia, na verdade. Tem muitos. Ó, Cayenne também é famoso. CloudStack é famoso. Cordova. CloudDB também. Todos eles são úteis de alguma forma. Eight aqui, ó. O Hadoop é baita de um projeto importantíssimo. Base também é bacana. Hive também é legal. Enfim. Mas que tem. Então, NetBeans é famoso. Tudo isso é a Apache Foundation que desenvolve, que ajuda a desenvolver. Claro que eles têm assim, tem uma parte que empresas colocam profissionais para trabalhar lá com eles, tem uma parte que é só colaborativo, né? Tem tudo isso. Ó. Subversion, tem coisa. Acho que até a gente não tá na parte. Não tá. Subversion tá. É uma coisa que eles costumam fazer com muita frequência é assim, se tem um projeto que funcionou durante um tempo, depois tem que manter ele, a Apache Foundation acaba pegando a manutenção desse projeto. Então, é bem bacaninho. Tomcat, é famosão. Enfim, muito, certo? Vale a pena entender esse ecossistema todo. Finish. Acabou o champ instalado. Parabéns para nós. Ok. Agora já abriu aqui para mim o champ control. Mas ele está aqui embaixo, lembra? Champ control. Só executar esse cara aqui. Ok. Aí tem um detalhe que é importante fazer, galera, que sempre dá problema. Esse arquivinho aqui, ó, champcontrol.ini, quando a gente modifica as coisas aqui no champ control, salva, ele atualiza os dados aqui nesse champ control, certo? Para poder ficar salvo os dados de configuração. Só que ele não tem permissão. Então, depois que você instala o champ, você vem aqui, ó, botão direito no champcontrol.ini, propriedades, segurança, aqui, editar, marca aqui, ó, para todos, você dá a permissão de modificar. Não dá controle total, não, dá só um modificar, ler, escrever, leitura e gravar. Modificar, ok. E não vai dar uma mensagem. Na hora que dá uma mensagem de erro, quando você dá um kit aqui, ó, ele daria uma mensagem de erro aqui agora. Para não dar essa mensagem de erro, é só dar a permissão nesse arquivo. Ok? Bom, então olha só. Acabei de dar o start no Apache. Apache rodando na porta 80 e 443. Lembrando que 80 é HTTP, 443 é HTTPS. Lembra que a gente viu lá na lista de protocolos? Se eu quiser também o MySQL, posso dar um start no MySQL. Rodando na 3306.
Tá bem isso para mim. Então, se eu vier no meu Firefox, seu navegador qualquer, se eu colocar o host, vou cair na página do Apache, MariaDB, PHP, Per. Detalhe, viu? MariaDB, ele é o mesmo que o MySQL. É um clone do MySQL. Na verdade, é um fork, mas que segue binariamente compatível. Então, MariaDB e MySQL é a mesma coisa. Porque o MySQL foi comprado pela Oracle há um tempo atrás, aí fizeram um fork chamado MariaDB para a comunidade desenvolver separado dos caras. Para testar se o MySQL está funcionando, é só acessar aqui o PHP-MyAdmin. Se você acessar o PHP-MyAdmin e ele funcionar, é porque ele está conectando corretamente no seu banco de dados. Tá aqui, dados, MySQL, teste, banco de dados aqui, pode ter a coisa aqui dentro e tal. A gente não vai mexer com isso agora. Mas se tivesse algum problema, por exemplo, se o MySQL seu não tivesse subido, por exemplo, ele ia dar uma mensagem de erro, falar assim, ó, acessar o banco de dados. Por exemplo, assim, ó, certo? Erro. Não pode conectar operações inválidas. Para poder resolver isso, é só subir o MySQL. Ok? Aí ele vai falar essa. Beleza. O Champ tá instalado. Você consegue acessar páginas web. Só que aí tem um detalhe ainda. Ó. Se eu abrir o meu Commander aqui, por exemplo, ó, abrir o meu comando e tentar usar o PHP, ó, PHP -- version. Aqui no Commander ele foi. Não, ele só foi porque eu já tinha feito isso antes. Ele não deveria ter ido. Sua máquina, acho que ele não vai. Por quê? Porque a minha variável de ambiente, coincidentemente, ela já estava configurada antes de eu instalar o Champ, certo? Mas aí depois que eu instalei o Champ, a variável de ambiente passou a funcionar. O que é a variável de ambiente? Quando você instala um software no Windows e você vai digitar um comando daquele software, o Windows vai pesquisar em algumas pastas se existe aquele executável, aquele programa que você está executando. Muitas vezes, quando o sistema se instala no Windows, ele se instala e já vai lá nas configurações do Windows e insere variável de ambiente que você já pode usar. Isso acontece com muita frequência. No caso do Champ, ele não faz isso. Então, para você resolver no seu caso, você tem que abrir o Windows Explorer, não Z, aqui em botão direito no este computador, em propriedades. Em propriedades do computador. Depois vem em configurações avançadas do sistema, na direita aqui, ó. Eu acho que se você for também em iniciar, um sobre o computador, vai vir no mesmo lugar, ó. Windows 10. Certo? Que configurações avançadas do sistema. Se a sua tela estiver menor, ela não vai aparecer aqui. Vai ser em algum lugar. Acho. Configurações avançadas do sistema. Dentro de configurações avançadas do sistema, a gente tem variáveis de ambiente. Certo? Em variáveis de ambiente, tem uma variável chamada path. Baixo em variáveis de sistema. Path. Se eu vier editar, olha só. Meu PHP já está aqui. De vocês não vai estar nem o PHP, nem o MySQL. Até excluir aqui de uma vez. Ó. Tá esse cara, não vai estar o Python, não vai estar o Git. Não vai estar o Git. Nem vai estar o Commander. Tá assim. Certo? Então, nessa situação, olha só. O que vai acontecer com vocês é que quando você abrir, por exemplo, CMD do Windows, o painel de prompt de comando, e digitar git - version, ele vai falar que o git não está reconhecido, certo? Porque você precisa colocar a variável de ambiente lá, lugar certo, certo? Então vamos lá, ó. Vamos começar a resolver agora para todos que a gente já fez. Acho que o meu já estava feito,
tanto o Git quanto o Commander. Vou colocar os dois para poder funcionar certinho. Vai ficar lindo. No Git, eu tenho que ver aqui, ó, a instalação do Git, ó, C, Programs de programa, Git cmd, é onde está os binários do Git, ó, git.exe. Esse caminho aqui, ó, caminho que eu vou colocar lá em variável de ambiente. Então, vou copiar esse caminho, vou lá em iniciar sobre funções avançadas do sistema, variável de ambiente, sistema, F, editar, novo, colar esse cara aqui, ó, C, Program File, Git, Commander. Ok. E a partir de agora o Git começa a funcionar bonitinho no seu terminal. Tem que fechar e abrir o terminal de novo, viu, galera? Git version. Vou funcionar. Ok? Beleza. O outro é o Commander. Uma coisa, ó. Commander. O arquivo Commander tá aqui na minha pasta de downloads, eu acho, ó. Termine. Esse cara que eu tô usando. Então eu vou copiar essa URL. Essa URL. Colocar lá em computador, propriedades, ações avançadas do sistema, variáveis de ambiente, F, tar, novo, colar. User aluno, download, commander mini. Ah, mas e se eu mudar essa pasta de lugar? Você tem que mudar aqui, certo? Ele está apontando lá para a pasta downloads. Aí você vai gerenciando isso da forma que você achar mais conveniente, certo? Você até pode, por exemplo, pegar esse arquivo mini, por exemplo, vamos fazer uma modificação. Não, posso pegar o meu Commander mini, está aqui em cima. Commander mini, vou copiar lá para minha raiz do meu sistema. Vou colar ele aqui, ó. Colar ele aqui no C, dois pontos. Eu vou descompactar ele aqui. Commander mini. Compactar ele aqui na raiz do meu sistema. Então tá C, dois pontos, barra Commander, underline mini. Se eu executar esse cara aqui agora, ele vai fazer a execução como uma instalação nova. Beleza, então aqui. Aí agora eu passo a ter ele nesse caminho. Eu posso ir lá em variável cliente, ações, F, tar. Eu posso remover esse cara, excluir esse que está no download. Posso criar o que eu acabei de colocar aqui agora, que é o Commander mini C dois pontos, que é mais difícil de eu apagar ele. Lá em downloads eu estou limpando lá as coisas, quando eu vou apago ele, perco todas as minhas configurações de comando. Então às vezes colocar num lugar separadinho faz mais sentido, certo? Se você não tiver permissão de colocar no C dois pontos por algum motivo, você pode colocar em qualquer outra pasta. Ok. Aí esse link aqui vai parar de funcionar. Não, ele tá funcionando, mas eu posso apagar eles aqui, ó. Só para um dia eu vou apagar essas pastas aqui no meu downloads. Apagar elas. Ok. Aí esse link aqui vai parar de funcionar. Não existe mais o arquivo. Então excluir o atalho, pronto. Só um atalho. Esse atalho tá onde? Tá lá em terceiro pontos. E tá aqui, ó. Copiar para. Atalho. Para baixo. Atalhozinho. Ok? Aí vai estar funcionando. Aí eu perdi as configurações, né? Porque as configurações estavam lá no outro. Né? Aí se eu voltar aqui e configurar de novo, ó, falo que eu quero ele. Ah, é Cobalt.
size aqui de 6. Save settings. Uma coisa que eu gosto de deixar. Size animation. Quero normal. Tipo 30. Setting. Tamanho que eu gosto que ele fique. Eu gosto que ele fique. Enfim. Pronta a minha configuração. Commander. Então, voltamos ao ponto de fazer a configuração do champ. Detalhe, viu, galera? Ó, entendeu o contexto. A primeira vez que eu instalei o Git e o Commander funcionou, por quê? Porque eu já tinha as variáveis de ambiente. Então, na primeira vez, sua não vai funcionar, certo? Possivelmente você tá batendo cabeça lá atrás até agora, entendeu? Pô, mas no meu não funcionou, não sei o quê. Aí você vai assistir o vídeo até o final, entendi. Aí você volta lá e cria o Git, cria a URL pro Commander, a URL não, a path lá pro Commander, e agora vamos criar pro PHP, certo? Só para não ficar muito fácil, né? Ficar muito fácil, perde a graça. Ok. O meu PHP, ele tá aqui, ó. C2 pontos, champ, a pasta PHP. Essa pasta PHP tem o executável do PHP aqui. php.exe, php.ini, tem as configurações do PHP, tá tudo aqui, certo? Eu tenho que colocar essa pasta aqui lá no path. Então, feito, meu computador, então iniciar sobre, mesma coisa. Configurações avançadas do sistema, variáveis de ambiente, path, editar, tá aqui, eu vou o novo, colar, gente boa do PHP. De quebra, também já vou colar o do MySQL, que eu vou precisar dele em algum momento. Champ, volto aqui no MySQL. O MySQL está na pasta B. São os executáveis do MySQL, inclusive mysql.exe. Cara, ó, mysql.exe. Pegar essa URL. Vou adicionar mais um aqui. É isso que eu tinha antes, lembra que eu abria essa tela e tinha tudo isso? Ó, tinha Git, Commander, PHP, MySQL, por isso que eu apaguei tudo. Ok, agora eu passo a ter todos esses caras configurados. Se eu abrir o Commander aqui, por exemplo, ó, funcionar, testar tudo. Git menos version, parabéns. O Commander já está aqui, preciso. PHP menos version, PHP 8, para mim. MySQL, MySQL 15, está ali também. Então, até agora tudo certo. Falta o Composer e o Node.js. Nesse momento, ó, Composer version não está aqui. Ele também não está na minha variável de ambiente. Próximo passo, instalar o Composer. Já baixei o Composer, é só baixar o Composer Setup. Fizemos isso no finalzinho do vídeo passado, lembra? 2 cliques para instalar. Install for all users, para todos os usuários. Sim, dá permissão para ele. Não vou instalar em Dev Mode. Só instalar, ele vai. Ó, a vantagem de ter configurado o PHP antes é que ele já detectou que o PHP está nesse lugar. Ele precisa de saber onde está o PHP, seu PHP. Então ele já está em C champ, PHP, php.exe. Show, next. Se você tiver proxy, sua máquina, às vezes a sua máquina de trabalho ou de casa, ela passa por um proxy para poder fazer filtro de internet. Se tiver, você configura o proxy aqui. Se não, não precisa configurar o proxy. É raro precisar. Install, próximo. E o Composer vai estar instalado. Cá, ó,
ok, log off, beleza. Documentação online, não quero. Instalei ele. Eu acho que o Composer não vai funcionar de cara. Só que depois reiniciar, fazer logout. Isso vai funcionar agora. Agora funcionou. Composer Version funcionou. O Composer, acho que ele já registra automaticamente registra as variáveis de ambiente lá. A gente não precisa configurar elas. Aqui, ó. Ambiente. Tá. Ó, colocou. Não. O Composer é muito mais inteligente. E já colocou C, Program Data, Composer Setup, /bin. Pronto, né? Ele colocou sozinho, por isso que funcionou. Certo? Então, escola, parabéns para o Composer. Show. Node.js. Node, também. Então aqui, download, ó, vou instalar o Node. Eu já baixei o Node na versão 20.11, que é uma versão LTS, lembra? Então, eu preciso verificar que são versões estáveis. Uma versão LTS é uma versão estável do Node. Você pode instalar a versão corrente lá, tal, só que ela é é menos estável. Isso que é diferente, certo? Ele tem um Windows Installer normal, então 2 cliques, Next, Accept, Next. Ele vai instalar em Program File Node.js, Next. Pode deixar padrãozão do jeito que está aqui. Instalar automaticamente ferramentas se necessário, como Chocolatey, scripts de pop-up, de scripts adicionais. Pode marcar. Ok. Já deixa mais ferramentas, não tem importância. Então, vai verificar a instalação agora e fazer o processo, não é muito demorado não. Permissão. Tem uma ferramenta interessante que é Node Version Manager. Manager Version. Sim. Você consegue ter várias versões do Node ao mesmo tempo. Tem ferramentas, tem softwares que você usa no Node que ele precisa de uma versão tal do Node. Certa versão. Mas aí isso é mais pra frente. Finish. Ok. Node Native Model Installer Script. Aqui ele instalou o script ali. Talvez ele vai reiniciar meu computador. Você pode ver essa tela lá no Node script. Ele está falando que vai instalar o Chocolatey, que é uma ferramenta de automatização de scripts para terminal. Assim. Ferramenta de configuração adicional. Vai rodar aqui o PowerShell. O PowerShell é mais um terminal de Windows, simplesmente. O Python não está instalado e está instalando o Python. Então, instalou o Python ali, parece. Falhou na instalação do Python. Tudo bem, acho que vai sair dentro. Né? Aperta Enter para sair. Eu acho que aquela opção lá de instalar mais scripts daria de um talento mais, né, mais elaborado nela. Enfim, teoricamente ele instalou no. Acho. Se ele instalou, a gente testa aqui. Novo. De version. Sim, instalou. npm. Instalado. Então, abrimos cliente de desenvolvimento de software web. E todos aqui agora. Está certo. Comando já tem.
git -- version. Ok. Commander. Você já vai reclamar que eu não sei qual que é a versão diferente aqui. Comando. PHP version. MySQL -mention. Node npm e pronto. Esse é o nosso ambiente de desenvolvimento instalado. O VS Code version também está funcionando. Então o comando code ponto está funcionando, porque eu tenho o Visual Studio Code instalado. Se esse comando code não estiver funcionando, é aquele mesmo esquema de voltar lá em variáveis de ambiente, propriedades, opções avançadas, variáveis de ambiente, path, editar, tá aqui, olha lá. Dragonfly Microsoft VS Code /bin. Esse cara que tá ali. Ó, o Chocolate também tá aqui, o Put também tá aqui, o OpenSSH tá aqui. Coisas que foram sendo instaladas à medida que a gente foi instalando software. Algumas a gente teve que colocar na mão, outras ele já colocou sozinho. Isso aqui são os caminhos na variável path, uma única variável. Tem variáveis que você precisa configurar a variável inteira. É o caso do Java Home, por exemplo. Então, acho que Java --- versions tá aqui. Aqui não, Java C. --- version. Java C está instalado. Ponto 8. Que eu acho que naquela instalação inicial lá a gente configurou Java 8 para instalar, né? Então, se você tiver compilando alguma coisa em Java, você consegue usar Java 8, certo? Ah, mas eu queria usar uma versão mais nova do Java. É só instalar uma versão mais nova do Java. Java. Aí tem. Java tem duas coisas, né? Tem um Java Runtime, que é só Java. Java tá funcionando também. E a versão Option. Menos version. Java é menos version. Vai. OpenJDK versão 1.8.402, que é aquela versão que nós usamos do init. Lembra? Aqui, ó. Adopt OpenJDK 8. Poderia ser o 17, o 20, poderia ser o que você quisesse, certo? Depende do que você vai usar. Então você tem o Java rodando e o Java Compiler, é o Java C. Então isso aqui pode ser útil tanto aqui na disciplina de web quanto lá no POO que está fazendo com o Java. Ok? Cara, assim, ó, é um monte de coisa, né? Identificamos o nosso Windows. No meu caso, estava formatado, com tudo instalado, bonitinho, com todos os drivers instalados. Nenhuma configuração de software adicional. Eu gosto de fazer o debloat do Windows, dar aquela limpada nele, clássica, né? Eu gosto do script do Cristitos, que é bacana. E tem bastante coisa para instalar lá também, né? Dá para poder instalar muitas coisas lá também. Mas eu prefiro instalar via init ou manual. Você pode baixar um por um também, do dia que você quiser, enfim. Vai instalando, clicando duas vezes em cada um dos caras. Eu gosto do Firefox, WinRAR, IrfanView para imagem, Sumatra PDF para PDF. Python 3, aqui a gente instalou o Python 3, mas ele veio Python 3 32 bits. Lembra que a gente falou na aula passada? Então, se eu der um Python. Python 3. Eita, Python 3.
Ó, tá aqui. Então, tá abrindo a loja. Vou instalar aqui. Ah, interessante, eu não tinha visto isso aqui no Windows. Ele procurou o comando, não achou, vou instalar por aqui. Poderia ser. Poderia instalar o Python 3.12 é a versão atual do Python mesmo. Então, tá, vamos fazer o teste. Python, clear. Não quero entrar. Vai deixar eu baixar sem entrar. Vai? Não. Pulando, spa, tempo de download. Baixando. A 200 kbps por segundo. Amor de... Então, deixa pra lá, lógico. Quero você. Vamos lá, ó. Vou pegar o Python. Vou deixar o Python instalado também, que o Python é útil. Ó, Python. Python.org. Download. Download the last version for Windows. Python 3.12. Isso aqui mesmo. Fechando. Bem mais rapidinho que na loja, né? E aí, baixou. Tá na minha pasta de download. 2 cliques para instalar o Python. Install now. O Python 364 bits. Aqui, ó. Add python.exe to path. Tá vendo? Então isso aqui é legal de colocar. Que ele automatiza esse processo, né? Não precisa ir lá fazer isso. Né? E ele vai instalar tanto o Python quanto o idle. Idle e o pip. Duas ferramentinhas úteis. Certo? Então vamos instalar esse cara. Marcou já a opção lá de configuração. Aqui. Atualizar aqui. Então, tá aqui pra cima não, né? Tá não. Você vai reclamar. Isso aqui tá aberto. Chato. Isso aqui. Força Python. Tá pra Susi. Aqui agora. Ah, não. Aqui. Tá. Vou colocar em outro lugar então. Perde só. Version. Vamos sair. Tá. Já rodou. Tá ali no Python. É. Version 3. Funcionou. Colocou naquele lugarzinho lá, mas tem outros lugares para colocar. Mas ele já incluiu o path. Agora também temos Python instalado. Certo? O Python ele tem outras ferramentas, né? Python, mas você também tem o pip. São pip é Python Installer Package. Vai instalar pacotes de Python, você usa pip. É igual o Commander. Desculpa, é igual o Composer.
Composer e o pip são parecidos. E o npm também são parecidos. Então, npm, Composer e pip fazem as mesmas coisas. Só que cada um para uma linguagem. Um para PHP, outro para JavaScript, outro para Python. Ok? Ó, temos um ambiente bacaninha, legalzinho. Colocamos até o Python aqui junto. Mas... Então mais pip, certo? E também ele instalou o Idle. Idle é uma pequena IDE, bem simples, mas que resolve bem o problema para você editar arquivos em Python. É bonito. Turtle, por exemplo. Ele tem umas ferramentinhas dessas, igual tem aqui o Turtle, por exemplo. Turtle, ferramenta de desenhar na tela, né? Uma coisa que vem junto com o Python. Aqui, teoricamente, o Python está funcionando. Ó. Você aqui a tela. Gosto muito de usar o Idle. É bem. Tem tudo, Python mesmo, certo? Enfim, é uma ferramentinha, uma ideiazinha. Ok. Tem mais outras coisinhas. Fechou, moçada? Tá, ó. Aí agora meu pedido é fazer o seu ambiente funcionar completamente. São 2 vídeos mais longos, mas repitam o processo, faz de novo. Se você quiser testar sem zoar muito a sua máquina, faz uma máquina virtual. Cria uma máquina virtual com Windows, apenas formatar o Windows. Formatar, atualizar, ok. Limpar ele, fazer o debloat. Beleza? Depois, ok, estou numa máquina nova, quero fazer tudo de novo. Faz o processo de novo. Muitas vezes. Muitas, que eu falo é muitas mesmo. Tipo assim, 10 vezes. Até você pegar a mão e falar, tranquilo, isso aí é de boa agora. Então, quando você falar isso, é porque tá ok. Fechou? De bola, pessoal. Valeu, até mais pra vocês. Falou, falou.